Se você é da área de tecnologia, provavelmente você já passou por isso. Empresa inteira parada, telefone tocando o tempo todo, WhatsApp chegando toda hora, diretoria pressionando todo mundo. Aí alguém vai lá, levanta a mão e fala: chama a TI. E aí quando chama a TI, a expectativa normalmente é sempre a mesma. Vamos olhar os sistemas, os servidores, vamos encontrar onde está o problema que está fazendo a empresa ficar parada. Só que existe um tipo de situação que normalmente os cursos e as faculdades não nos ensinam, que é onde tudo está funcionando, tecnicamente falando. Então você tem todos os servidores funcionando, os sistemas estão funcionando, só que a empresa continua parada. E foi nesse momento onde a visão que eu tinha sobre TI não só se confirmou, mas me deu ainda mais certeza de qual era o posicionamento de TI dentro das empresas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcos Zanetti, executivo de tecnologia com mais de 20 anos de carreira, sendo a última década como líder de times de tecnologia. E nós estamos nessa série falando sobre os bastidores da carreira de TI, justamente porque existem muitos mitos na internet sobre como crescer na carreira, sobre como entrar na carreira, te prometendo ganhar muito dinheiro em pouco tempo, só que a verdade não é bem assim. Então fica com a gente nesse capítulo, fica com a gente nessa série, é uma série de 5 episódios, esse é o nosso segundo episódio. Fica com a gente que eu tenho certeza de que depois desses episódios a sua carreira vai deslanchar ainda mais. Eu lembro exatamente desse dia que eu contei agora há pouco. Um dia normal, começou normal, estávamos trabalhando, meu time trabalhando, eu trabalhando no escritório, quando começaram as ligações, algumas lojas ligando, daqui a pouco mais lojas ligando, reclamando que não conseguia finalizar uma venda. E a gente foi verificar o que é da nossa alçada verificar. Então meu time técnico, foi entender, né? Então avaliamos e analisamos os nossos servidores, estavam todos ok. Os sistemas estavam todos no ar, conseguimos entrar, acessamos, ok. Nossa rede estava ok. Enfim, tudo o que diz respeito à parte técnica estava 100% funcional. E isso, quanto mais a gente olhava, mais estranheza causava na gente, porque mesmo estando tudo ok, as ligações continuavam, as reclamações continuavam. E esse é um momento na vida de um profissional de TI que é extremamente desconfortável. Por quê? Porque a gente foi preparado para resolver problemas técnicos. Então, se o servidor tivesse desligado, eu tenho certeza que o nosso time técnico iria atuar incansavelmente até ligar esse servidor novamente. Iria colocar em prática ali todos os aprendizados e todas as experiências que eles tiveram quando um servidor desliga. O problema é que não tinha nada nesse sentido. E aí, eu, como gestor da área de tecnologia, precisei entender um pouco mais do que estava acontecendo, porque nessa altura eu já tinha entendido que não tinha absolutamente nada a ver com tecnologia. E aí, qual foi a minha decisão? Vou conversar com as áreas para entender o que está acontecendo. Então, eu sentei com várias áreas rapidamente, claro, falei, vem cá, fizeram alguma alteração e tal, até que eu cheguei numa área onde era responsável por cadastrar promoções no sistema. E aí a área me falou que sim, houve na noite anterior o cadastro de uma nova campanha promocional que entraria em vigor naquele dia. Até aí tudo bem. Todo o sistema está preparado, o sistema de venda está preparado para uma campanha promocional. Zero problema até aí. Só que eu precisei entender um pouco mais sobre essa campanha para tentar fazer uma relação se era esse o problema que estava acontecendo na loja. Por quê? Todas as outras áreas não haviam feito nenhuma alteração relevante no sistema, nem mesmo cadastro. Então, a única possibilidade que eu tinha naquele momento era avaliar mais profundamente
essa campanha promocional que foi cadastrada para entender se ela tinha alguma correlação com o problema que estava acontecendo. Sentei com a área responsável, com a pessoa responsável pelo cadastro, e ela me explicou a dinâmica da campanha promocional. E como eu tinha todo o conhecimento técnico do sistema, ali eu consegui identificar onde estava o problema. A dinâmica, o sistema não estava preparado para a dinâmica promocional que foi cadastrado. Então ele tinha várias outras dinâmicas cadastradas e funcionando muito bem, porém aquela ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui, aquela ali o sistema não estava preparado para suportá-la. E quando a área fez o cadastro subiu, tal, foi para o sistema, todas as lojas receberam atualização no dia seguinte, só que quando ela lançava um determinado produto na venda, justamente pelo sistema não estar preparado para aquela dinâmica, ele se perdia e não deixava o operador continuar a venda. E aí eu entendi que era esse o problema, só que eu entendi que tinha muito mais problema por trás disso. Esse era um problema técnico. E aí nós vamos resolver então. Então, primeiro ponto que nós fizemos, desenhamos uma nova dinâmica promocional, comigo participando dessa discussão, desenhamos uma nova dinâmica promocional que chegava no mesmo resultado que a empresa queria, porém com uma dinâmica diferente, que não atrapalharia a operação normal do sistema. Então, esse foi o primeiro ponto. Nós refizemos a campanha, atualizamos as lojas e aí passou a funcionar. Maravilha. Primeiro problema resolvido. Agora a gente tem que ir para a causa do problema, que é aí onde o calo me aperta mais. Nesse momento ficou claro para mim que eu ou alguém sênior do meu time precisava participar das discussões mais estratégicas da empresa. Porque se nós tivéssemos participado dessa discussão da campanha promocional, por exemplo, a gente não teria tido esse problema, porque nós teríamos sinalizado muito antes de cadastrar que o sistema não comportaria aquela dinâmica. E em não comportando essa dinâmica nova, nós iríamos sugerir, como eu fiz, uma nova dinâmica que atendesse tanto a expectativa da empresa quanto as limitações do sistema. Nesse momento, ficou muito claro para mim que o nosso papel como profissionais de TI vai muito além do que olhar um sistema, do que olhar um servidor, do que apenas monitorar os nossos ambientes tecnológicos. O nosso papel como TI vai muito além disso. Isso é o nosso core. Que fique bem claro aqui. Isso é o nosso core. Nós temos que fazer isso. Nós temos que zelar pelo nosso ambiente tecnológico. É nossa obrigação manter o ambiente da empresa, o ambiente tecnológico da empresa 100% funcional, 100% no ar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Porém, só isso ainda não é suficiente. Eu entendi ali que o profissional de TI, ele tem uma capacidade, aliás, ele tem que ter uma capacidade de tradução. É exatamente isso. O profissional de tecnologia, ele tem que traduzir negócio para tecnologia para negócio. Então pensa o seguinte, antes de eu ir para os outros pontos. Se você pega um livro que foi traduzido de um outro idioma para o português, só que houve um erro ali, um equívoco na tradução, e uma determinada palavra mudou ao ponto de mudar o contexto, você muda completamente o objetivo do livro. É a mesma coisa com a TI. Nós precisamos ser tradutores de TI para negócio e de negócio para TI de uma maneira assertiva. Porque quando nós traduzimos isso de maneira assertiva, nós não mudamos o contexto. Muito pelo contrário, nós trazemos contexto e realidade tanto para TI quanto para negócio. Então, a área de TI, além de ser esse tradutor, ele também precisa prever riscos,
antecipar possíveis problemas organizacionais como esse que eu citei no exemplo. Tudo isso faz parte de um posicionamento estratégico da área de tecnologia, que cada dia mais é não só valorizado, mas é necessário nas empresas hoje em dia. E uma coisa muito importante do profissional de tecnologia, e é um ponto que eu trago comigo muito forte, ele precisa ser questionador de processos. Porque se um processo não faz sentido, se eu automatizo um processo que não faz sentido, eu só aumento o problema. Se eu automatizo um processo que ele é equivocado ou que ele é errado, eu só evidencio muito mais problemas do que a gente tinha até ali. Então, faz parte do nosso papel questionar processos. E não só questionar, só que sugerir também possíveis melhorias em processos, trazendo essa visão 360 que a área de TI precisa ter. E qual a conclusão que eu tiro depois desses anos todos de carreira em tecnologia, depois de passar por tantos problemas parecidos como esse que eu comentei aqui nesse vídeo? A conclusão que eu chego é que, infelizmente ainda, muitas empresas olham para a área de tecnologia como uma área suporte. E por incrível que pareça, o problema ele é nosso. Somos nós, de tecnologia, que ainda fazemos com que as empresas olhem para a gente como uma área de suporte. Porque eu vejo muitos líderes se posicionando líderes de tecnologia se posicionando de uma maneira equivocada com relação à TI estratégica. Muitas pessoas não conseguem entender que ser estratégico não é esquecer a TI. É o contrário disso. É juntar o seu conhecimento de TI com a estratégia da empresa. Só que se você não consegue fazer isso, muito provavelmente todas as empresas que você passar, a TI sempre vai ser vista como suporte e não como uma área estratégica. E isso acaba gerando problemas para a própria área de TI. Porque esse tipo de problema que eu relatei aqui, ele é recorrente nas empresas. Justamente porque não tem uma cadeira da TI nas discussões estratégicas na empresa. E muitas vezes não tem essa cadeira porque as pessoas que estão em TI não conseguem enxergar que elas poderiam estar ali. Elas só conseguem enxergar o bit byte do dia a dia. E isso é muito perigoso, porque hoje em dia olhar TI como área de suporte limita investimento, limita orçamento, limita criação, limita criatividade, limita inovação. E nada disso é bom. Não é bom para a TI, não é bom para a empresa. Então, o que eu tiro de aprendizado depois disso tudo é que nós precisamos cada vez mais elevar o nosso nível estratégico e colocar, sim, a TI dentro da estratégia da empresa, seja como estratégia central, seja como meio para alcançar os objetivos estratégicos. Mas nós precisamos estar junto da estratégia da empresa. E depois desse episódio que eu passei, eu comecei a discutir muito mais sobre fluxo de trabalho, sobre processo, do que sobre ferramenta. Porque foi um fluxo errado, um processo errado, que causou um impacto muito grande na empresa. Então, antes da gente olhar para ferramenta, para sistema, é sempre bom a gente olhar para o fluxo que essa ferramenta está automatizando de uma certa forma, para entender se isso está correto. Queria que você deixasse aqui nos comentários, aqui no YouTube, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, se você já passou por uma experiência como essa. Compartilha com a gente suas experiências, compartilha com a gente as suas dores, porque eu tenho certeza que eu não fui o único que passei por isso. Então, eu quero ouvir vocês também. Um abraço e até o nosso próximo episódio.